Nós vamos continuar a nossa série de estudos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Nós estamos falando sobre a oração dominical, a oração do Pai Nosso, né, a oração que Jesus ensinou. E nós estamos, diferente das outras porções que a gente vem analisando por trechos maiores, né, uma quantidade de versículos maiores, esse nós estamos analisando quase que frase a frase, né, cada uma das petições da oração dominical, justamente para a gente extrair bastante lições daqui, o máximo que a gente consegue. E hoje nós vamos falar a respeito do versículo 11 de Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 11. Antes de nós lermos esse texto juntos, eu quero ler com vocês do 9 até o 13, Mateus 6, 9 a 13. Quero convidar você a fechar os seus olhos e nós orarmos, pedindo a direção de Deus nessa aula de hoje, pedindo que Ele nos ensine, que Ele ministre o nosso coração e nos abençoe. Deus querido, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor fez, dia do Senhor, para o Senhor, e que nós vivemos pelo Senhor e no Senhor, ó Pai querido. Obrigado porque o Senhor que nos sustenta, que nos traz aqui, seja com cada um que veio, se deslocou até a igreja, está aqui assistindo a aula hoje, seja com aqueles que estão em casa assistindo a transmissão da aula também, é o Senhor que os traz, que os mobiliza a isso. E eu peço que o Senhor ministre no nosso coração nessa manhã. Fale conosco, ó Deus. Nós precisamos do Senhor como nosso alimento, como nosso sustento. Queremos, Pai querido, crescer na fé, desenvolver a nossa caminhada de fé, não só adicionar conhecimento, mas adicionar também transformação do coração, vivência. Por isso nos fala não só o entendimento, mas ministra o nosso coração pelo Teu Espírito, para que a nossa vida toda seja moldada pelo Senhor, ó Pai. Para que aquilo que a gente aprende aqui nas escolas bíblicas sejam verdades que calem no nosso coração e nos levem à prática de vida diferente, de forma que agrada ao Senhor. O Senhor tem nos ensinado ao longo desses últimos domingos, ó Pai, sobre a oração e sobre como orar. E como Jesus nos ensinou a orar. E nós queremos aprender a orar melhor, para orarmos da maneira que o Senhor deseja que nós cheguemos a Ti, para conversarmos com o Senhor da maneira correta, e não só por uma questão da forma, porque o Senhor se apega à forma, mas porque o Senhor tem ensinos para fazer ao nosso coração, para que nós possamos também viver melhor diante do Senhor. Por isso, ó Deus querido, deixa claro para nós o ensino nessa manhã, pela iluminação do Teu Espírito Santo sobre as nossas mentes, o nosso entendimento, o nosso coração, afetando cada uma das nossas ações, pensamentos e emoções, ó Pai querido. Obrigado mesmo por esse privilégio de termos a liberdade de estudarmos a Sua palavra, conhecermos mais do Senhor, sabermos mais sobre as profundezas do conhecimento de Cristo. E obrigado, Deus, porque o esforço não é nosso, é do Senhor. É o Senhor que se revela a nós, se mostra a nós e ministra sobre as nossas vidas. Ó Pai querido, nós temos a alegria e o privilégio de receber de Ti. O Senhor não retém, mas o Senhor ministra sobre nós. Nós Te louvamos por isso, ó Pai querido. Cuida das nossas vidas, dos nossos corações, abençoa a Tua igreja espalhada pela terra. Guarda-nos, ó Deus, cuida daqueles que estão doentes, daqueles que estão enlutados, sustenta aqueles que estão bem, para que permaneçam assim. Mas, sobretudo, Deus, faça-se a Tua vontade, cumpra os Teus propósitos em nós, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, abre lá comigo em Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 13. Quero convidar você a nós lermos juntos, em voz alta, a oração dominical toda. Embora nós vamos tratar somente do versículo 11, é importante que a gente lembre que nós, embora estejamos falando de frases separadas, ela faz parte de um todo, né? Então existe uma construção aí de ideias para a gente observar. Então vamos ler juntos? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, que diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa
é a oração ensinada por Jesus. Vale nós lembrarmos que ela não é um modelo estático, não é uma proposta de reza, não é uma proposta de rito, mas é um ensino de um modelo de princípios de oração. É errado se nós repetirmos essa oração exatamente como ela está aqui? É errado? Não, não é errado, né? Se nós entendermos o que nós estamos orando, não é errado. Mas a intenção de Jesus era que todas as vezes que nós orássemos fosse exatamente essa oração? Também não. Também não. O que ele nos ensina aqui é uma ordem, é um princípio, uma ordem de princípios, vamos dizer, um princípio único, na verdade, né? Que rege a forma de nós orarmos. Ele queria, na verdade, nos ensinar como que o nosso coração deve ser moldado para orar. E é isso que nós estamos então aprendendo ao longo desses domingos. Nós estamos quase terminando já a oração do Pai Nosso, mas acredito que mais 2 aulas aí talvez nós terminemos esse trecho. E nós já aprendemos muitas coisas. E até aqui nessa porção que nós aprendemos, o Senhor vinha nos ensinando sobre as coisas que eram dele. Então ele falava, nós iniciamos falando sobre o nosso Pai, que está nos céus. Santo é o nome de Deus, que venha o reino de Deus e que faça-se a vontade de Deus. A partir desse trecho que nós vamos falar aqui no versículo 11 até o versículo 13, ele de repente muda um pouquinho o aspecto da oração para falar sobre as coisas nossas. Mas, por que não é invertido? Propositalmente, porque primeiro as coisas de Deus e depois as nossas coisas à luz das coisas de Deus. Então a oração ela tem uma organização. Quanto à forma, ela sim é importante, não pelas palavras exatamente que expressam a oração, mas para que nós entendamos que primeiro as coisas de Deus e depois as nossas coisas. Não faz sentido eu orar ao Senhor clamando por aquilo que é do meu interesse, se eu não tenho interesse nas coisas de Deus. Mas como assim? Então eu preciso me negligenciar? Se nós entendemos que as nossas vidas são do Senhor e que Ele nos dá a razão de viver e que Ele tem o plano bom, perfeito e agradável para cada um de nós, então sim, não é uma negligência, mas uma abnegação. Nós, na verdade, não pertencemos a nós mesmos. O Senhor é que nos detém, Ele que nos resgatou. Então sim, nós olhamos para as coisas de Deus primeiro, para depois olhar para as nossas, porque se as coisas de Deus forem priorizadas na nossa vida, as nossas coisas são adicionadas naturalmente. E o próprio Mateus vai falar isso aí, né? Ali mais para o final do capítulo, quando ele vai falar sobre a ansiedade da vida, sobre as coisas que nós desejamos tão desesperadamente. Às vezes ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós naturalmente vemos as nossas vidas se desenvolverem em direção às coisas de Deus, e Deus nos doa aquilo que nós precisamos. E é sobre isso que a gente vai falar então hoje, sobre a primeira parte da oração do Pai Nosso, que fala sobre as nossas coisas. E é justamente no versículo 11, onde ele diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O texto em si, puramente, se a gente olhar ele assim, sem explicação nenhuma, ele já nos dá uma pista sobre o que nós estamos falando. Sobre pedir a Deus o pão de cada dia. No mínimo é isso, né? A gente consegue perceber esse ensino. Então, o quê? Nós devemos pedir a Deus o nosso pão de cada dia. Mas será que é só isso que está dizendo aqui? O que Jesus queria exatamente explorar, nos ensinar de princípios por detrás dessa simples petição? Senhor, nos dá o pão de cada dia. Nos dá o pão de cada dia no dia de hoje. Com certeza, a gente consegue observar, e não só por esse versículo, mas pela própria sequência seguinte, quando tem outras petições a respeito de coisas que são da nossa vida, que é uma expressão das nossas necessidades diante do Senhor. A oração de Jesus nos convida a levarmos as nossas necessidades na presença do Senhor. Então não é errado nós orarmos colocando diante do Senhor as nossas necessidades. E a gente pode às vezes correr o risco e falar, não, eu não posso, eu só posso orar agradecendo. Você deve orar agradecendo sim, mas você não precisa só orar agradecendo. Você pode orar e pedir coisas ao Senhor, levando a Ele as nossas necessidades. Ah não, mas olha só, tem tanto problema no mundo,
por que é que eu vou levar as minhas pequenas e insignificantes necessidades? É melhor nem orar, eu não vou ocupar o tempo de Deus com isso, né? E esse é um erro que muita gente incorre e fala, não, eu não oro por essas coisas, ou eu não falo isso com Deus, porque é ocupar o tempo dele. E aí, a gente, quando fala isso, a gente está colocando Deus no nosso modo de agir. A gente que precisa de agenda para se organizar, a gente que está preso no tempo, a gente que consegue estar aqui e não consegue estar lá. Mas Deus não é assim. Quando eu digo que Deus está ocupado demais, eu estou dizendo que o poder dele não é suficiente para alcançar a vida de cada um de nós. E que se eu for levar mais o meu, Deus vai ficar estressado e a agenda dele vai superlotar. Eu fico estressado quando a minha agenda superlota. Talvez você também fique, mas Deus não se sobrecarrega. Porque o poder dele é grandioso demais. Né? Isso não é pesado para ele. Então, negar-se a levar as suas necessidades na presença de Deus é dizer que ele não tem tempo para você e que ele não tem poder suficiente para atender as suas necessidades. Então, nós podemos sim, e nós devemos sim levar as nossas necessidades. E o próprio Filho de Deus, Jesus, nos ensina a orarmos dizendo, Deus, dá-nos aquilo que nós precisamos. Responde às nossas necessidades. Nós colocamos as nossas necessidades diante do Senhor. E nós precisamos, então, da sua ajuda, do seu auxílio para responder às nossas necessidades. E não por acaso ele faz isso logo após ter nos ensinado a pedir pela vontade de Deus. O versículo anterior fala para nós, faça-se a sua vontade assim na terra como no céu, que foi a lição que o reverendo Patrick trouxe para nós na última semana. Faça-se a vontade de Deus. E depois eu expresso as minhas necessidades. Então existe uma condição, existe uma forma de eu expressar as minhas necessidades diante do Senhor, com base na vontade de Deus. Mas a gente sempre sabe qual é a vontade de Deus? Você sabe o tempo todo qual é a vontade de Deus? Se aparece, vamos pensar uma coisa assim, se aparece hoje uma proposta de emprego assim que parece aquele negócio dos sonhos assim, você tem certeza que se você disser sim, é a vontade de Deus, assim, no ato. Cheguei e falei para você, ó, chegou aqui, ó, no seu nome, essa proposta de trabalho aqui. Exato, mas ainda assim, vamos dizer que nós estamos orando aí para ter um emprego. Eu estou desempregado, preciso de um emprego. E aparece aí às vezes mais de uma proposta. Como eu sei qual delas é a vontade de Deus? Eu preciso orar, eu preciso buscar essa orientação. Mas a gente naturalmente não sabe, assim, não, Deus já tinha me dito que vai ser aqui, vai ser ali, que a história da minha vida é essa aqui. Deus já me deu um livro, que eu posso ler até o meu último dia aqui, já sei qual é. Não consegue, né? A gente vai descobrindo e conversando com ele, sim, ele se revela a nós. Mas não é automático para nós. Então, a gente às vezes precisa apresentar a nossa necessidade ao Senhor, mas condicionar ele à sua vontade, sabendo que talvez aquilo que a gente pediu não vai ser nos dado. Porque não tem a ver com aquilo que é o plano dele para nós. Então a forma de pedir muda quando eu sei que a vontade do Senhor prevalece sobre a minha. Porque quando eu acho que a minha vontade é que prevalece, porque eu sei o que eu quero para mim, eu digo, Deus, eu quero isso aqui. E quando ele não dá, eu fico descontente com Deus. Deus não é bom mais para mim o suficiente. Eu cogito considerar ele um Deus que não é bom. Nunca dá algo ruim para nós, é verdade. Se ele se nega, né, a me doar aquilo, é porque realmente é algo que não vai contribuir. Ou porque não era a minha necessidade. E isso também é algo importante. Quando nós falamos de apresentar nossas necessidades ao Senhor, a gente precisa separar o que é necessidade daquilo que é vontade. Nós vivemos num tempo em que é muito fácil a gente fazer essa confusão, até porque o apelo de consumo é muito grande mesmo. E às vezes a gente olha para as coisas e fala assim, nossa, eu estou precisando de tal coisa. E às vezes a gente não está precisando de verdade, né? Eu preciso de uma roupa nova, preciso daquele casaco tal. Quando você precisa é porque você não tem nenhum, no mínimo. Ou aquele que você tem está com a manga caindo, está tão rasgado que o vento mais entra do que cobre o vento, mas precisar mesmo de uma roupa nova, por exemplo, né? Uma coisa simples. É uma vaidade, é um luxo, é um desejo nosso, mas não é uma necessidade. Será que a gente consegue sempre perceber no nosso dia a dia o que realmente é necessidade e o que é vontade? Talvez se a gente for parar para pensar, a maioria das coisas que a gente anseia são vontades e não necessidades. Até porque nós não vivemos uma vida de escassez, de forma, assim, agora fazendo
Uma análise bem geral, não estou dizendo que tem gente que não vive escassez no meio da igreja e que ninguém que está assistindo a nossa transmissão aqui não possa estar vivendo uma escassez. Mas de forma geral, a maioria de nós não vive reais necessidades. Nenhum de nós vive uma necessidade a tal ponto que não tenha o que comer, não tenha o que vestir ou não tenha aonde morar. E se passa por essa necessidade, nós podemos contar com uma igreja que nos apoia, com uma cesta básica, com roupas, com atendimento social muito completo. Então nenhum de nós pode dizer que vive uma necessidade real. Mas quantos de nós, e eu me incluo nessa, já não reclamaram porque queria tal coisa e não tenho. Estava precisando daquilo e não estou podendo comprar. E é mentira. Nós não estamos precisando, né? Então a gente precisa fazer essa separação. Não entendi, perdão. Exatamente, tem que esperar. E às vezes não vamos nem ter, dona Clarice, porque às vezes não é aquilo que a gente precisa, né? Aquilo vai fazer mais mal para o nosso coração do que bem, né? Então a gente tem que esperar realmente o tempo de Deus para aquilo que a gente precisa e aguardar às vezes o não do Senhor como uma resposta também muito boa para os nossos corações, porque senão nós vamos ficar à mercê da nossa vontade, né, daquilo que a gente quer e não daquilo que a gente precisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando Deus fala então, aqui Jesus nos ensina a orar pedindo a Deus, levando as nossas necessidades a Deus, são as nossas necessidades reais. E é por isso que o nosso coração precisa ser moldado às coisas do reino. Eu falei isso numa mensagem, né, mas não é muito difícil. Às vezes você vê pessoas orando por coisas extremamente banais. A irmã Nicole, esses dias compartilhou comigo que ela participou de um grupo lá e uma pessoa, eu não vou lembrar, eu queria lembrar até, devia ter mandado uma mensagem para ela perguntando, do pedido que fizeram. Ela falou, pastor, lembrei de você falando da mensagem da menina que orou pela tosa do cachorro, para que a tosa do cachorro desse certo. Ela falou, porque a pessoa fez um pedido dessa mesma espécie, assim, né? Pediu algo esdrúxulo e fútil, e às vezes a gente está pedindo coisas fúteis. Mas quando a gente tem a visão do reino de Deus, para que o reino de Deus venha, para que a vontade de Deus seja feita, que a gente começa a olhar a amplitude daquilo que Deus está fazendo, que a gente consegue perceber que as coisas de Deus são coisas dos céus e não coisas da terra, nós não oramos por coisas fúteis, nem para os outros e nem para nós. O nosso coração é moldado a levar as nossas reais necessidades diante do Senhor. E aqui, embora ele fale de uma necessidade material, eu vou um pouquinho além, né, que vai acabar sendo tratado aí nas próximas, mas também falar das nossas necessidades espirituais, das nossas necessidades imateriais. Nós não temos só necessidades materiais. E às vezes também a gente fica extremamente preso a isso. Eu preciso pedir alguma coisa para o Senhor. O que eu estou precisando mesmo? Né? Parece que a gente só vai na lista de coisas materiais. E a gente precisa pedir por coisas espirituais. Senhor, o que eu preciso espiritualmente na sua presença? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? O Rev Tiago, esse estudo, gente, que a gente está fazendo essa sequência de estudo, é com base numa série de pregações que o Rev Tiago fez, de muita qualidade, então eu preciso citar o autor para dar o crédito, né? Mas é porque tem algumas colocações que eu vou fazer, inclusive, aqui, que elas são citações literais do estudo dele, e eu achei muito interessante. No estudo ele coloca assim, tem muita gente, ao invés de orar pelo pão nosso de cada dia, orando pela picanha nossa de cada dia, né? Então, eu oro, não porque eu quero ver a minha necessidade, mas porque eu quero ver o meu luxo suprido, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, há um ensino aqui para nós, um ensino muito simples, inclusive ele fala de simplicidade esse ensino, mas extremamente importante, que é a necessidade da moderação e da simplicidade em si. E hoje em dia, nas nossas vidas, na nossa sociedade, muitas vezes a simplicidade, a humildade, elas são tomadas não como qualidades, mas como defeitos, como fraquezas. Pessoas simples são pessoas fracas, pessoas humildes são pessoas que abaixam a cabeça demais. E a gente é instigado à arrogância, a soberba e a falta de moderação. Bem lembrado. Nós vamos falar sobre isso mais para frente, porque esse ponto é extremamente importante, dona Clarice. Pedir, mas ficar aqui segurando ainda, né? Deus, eu quero isso, mas eu vou te dizer como é que faz, né? Para chegar lá. Nós vamos falar sobre isso hoje, sobre essa necessidade da confiança também no Senhor. Mas a gente precisa perseguir essas qualidades da simplicidade e da moderação.
de buscar ter aquilo que realmente nós precisamos e de ter simplicidade nas coisas que nós temos. Quer ver um sintoma claro de que nos falta simplicidade? Quando a gente entra em crise financeira na nossa casa, ou quando a gente passa a ganhar um pouquinho menos, ou quando o padrão desce um pouquinho do seu lar, a gente começa a ficar incomodado, desesperado, que não vai conseguir suprir todas as contas, não vai conseguir suprir todas as coisas. E às vezes, na verdade, o que acontece com a gente? Não é que falta o dinheiro, é que a gente não consegue suportar a ideia de não viver com os luxos que nós já experimentamos, porque nos falta simplicidade. A gente não consegue admitir que a nossa vida vai ser mais simples do que antes, porque nos falta a moderação. A gente gosta do conforto, e não é errado apreciar o conforto, se você tem possibilidade disso, mas o ruim é como nós somos escravos do conforto. Esse é um vício do brasileiro, né? E não quero dizer aqui como quem está com tudo isso muito certo, né? Que a minha vida é extremamente perfeita e plena, e nenhum desses ensinos que eu vou trazer, eu estou sendo ensinado por esse estudo também, mas a gente tem um hábito. O brasileiro faz assim, ó, a gente não tem muito boa educação financeira, a gente não recebe educação financeira formal, e se você tem uma família aí que tem um bom hábito de educação financeira, daí talvez você receba um bom respaldo disso. Mas geralmente o que a gente faz? Nós temos um trabalho lá. Nosso trabalho, comecei minha carreira de trabalho. Tenho lá meus 18 anos, consegui um trabalho. Hoje eu ganho R$1.000 nesse meu trabalho. Então eu olho o que eu posso fazer com esses meus R$1.000 todo mês. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. Às vezes até guardo um pouquinho para fazer uma coisa de longo prazo. Aí eu consegui um outro trabalho. Agora eu ganho 1.500. Esses 500, eles vão fazer o quê? Eles vão me ajudar a comer num lugar melhor do que eu comia antes, vestir uma roupa melhor do que eu vestia antes. E aí eu uso esses 500 extra para fazer um pouquinho mais. Aí, de repente, eu estou ganhando lá, vamos dar um salto aqui, R$2.500. Pronto. Eu não consigo mais viver com o padrão de 1.500. Eu preciso viver com o padrão dos 2.500. E assim vou indo, até se eu ganhar 10, 15, 20 mil, eu vou atrás do padrão. Eu não consigo manter um padrão de simplicidade. E aí acontece o que aconteceu com muita gente, por exemplo, agora no período de pandemia, que infelizmente perdeu o seu trabalho, perdeu o seu emprego, e eu ando muito de Uber. E não tem sido incomum você ver pessoas com carros que geralmente você não vê no Uber, que são carros caros, carros de linha mais de luxo que você vê. E não estou falando de pegar Uber Black, não, estou falando de pegar Uber normalzão lá, né? Por quê? Porque são pessoas que tinham uma excelente condição de vida e perderam seu trabalho. Salários excelentes, mas perderam seu trabalho. Ele já tinha aquele bem, ele transformou aquele bem numa forma dele ganhar ter algum ganho, né? E faz muito bem. Mas muitas dessas pessoas sofrem com essa perda porque o padrão delas só comporta um salário de 15, 20 mil reais. E aí, ela não consegue viver com os 2.000, 3.000 ou até 4.000, sei lá, que o Uber possa dar para ele. A adaptação ela é um choque muito grande. Quando a gente vive uma vida de simplicidade, mesmo tendo muito, a gente não sente a necessidade de esbanjar isso e de criar um padrão tão alto que ele seja sustentável só em algumas circunstâncias específicas. Eu estou dando só um exemplo aqui, né? Mas o que eu quero dizer é que a gente precisa criar um tipo de vida simples, não só no jeito, mas na mentalidade. Na mentalidade. Se você hoje comporta uma vida que o seu salário é muito alto e você pode pagar por essa vida, amém, desfrute disso. Mas se seu padrão cair, não sofra. Desenvolva um olhar simples sobre a vida. E perceba, aquilo que eu preciso não vai me faltar. O Senhor vai me dar. E o que eu preciso é o alimento, é o pão de cada dia. É isso que eu preciso. O resto é luxo. O resto é luxo. A etiqueta da roupa, se ela mudar, é luxo. Eu preciso me vestir. O brilho do sapato, se ele mudar, não tem problema, eu só preciso calçar algo nos meus pés. O tamanho da casa, se ela for de mansão, uma casinha simples de madeira não tem problema, eu só preciso de um teto para me cobrir. É muito difícil a gente pensar isso às vezes, porque a nossa vida é instigada a ter mais. E isso é um símbolo de prosperidade, de sucesso, né? As pessoas olham para isso, valorizam isso. Elas olham na sua mão e veem qual é o celular que você está segurando. Eu não esqueço uma vez que um menino veio e parou do meu lado, isso dentro da igreja. Não aqui, foi em uma outra igreja. Ele parou, sentou do meu lado e eu tinha trocado de óculos, era um óculos novo. Ele parou e olhou do meu lado na haste do óculos para ler a marca do meu óculos, para ver se meu óculos era de marca ou não. As pessoas são preocupadas com isso.
Elas dão valor para isso. Que diferença fazia? Eu precisava de um óculos, eu não precisava de uma marca de óculos, né? E às vezes a gente se apega nessas coisas, né? Desesperado. O que eu preciso? Eu preciso de tal coisa, né? Eu preciso daquele celular, daquele sapato, daquele carro, daquela casa. Não, eu preciso de me vestir, eu preciso comer, eu preciso me locomover, eu preciso disso e daquilo. Quais são as nossas reais necessidades? E nós somos então convidados a essa simplicidade e a romper com essa vida de luxo, pedindo inclusive pela simplicidade no Senhor. Diga, meu irmão. Espera só um pouquinho. Deixa eu só pedir para o senhor segurar um pouquinho a fala. O Renan vai trazer o microfone para a gente não perder lá. Esqueci do microfone. Desculpa, Renan, eu estava esquecendo do microfone. Aí, diga, meu irmão. Jesus, antes de ensinar os princípios dessa oração, ele viveu esse princípio quando ele mostra a Satanás que o principal não é o pão que sustenta o físico. Justo, verdade. Mas a principal necessidade do ser humano é o pão que sustenta o espírito, que sustenta a alma, que é o pão do céu. Que é o pão que Ele Deus diz dá, para né? Satanás, nem só do pão, que é o alimento físico, viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é o próprio Cristo, que é o verbo que se tornou carne, né? Para alimentar a nossa vida, nos salvar, nos dar a vida eterna. Olha como esse texto que o senhor trouxe se conecta muito bem com isso que a gente está falando, porque o que Jesus está dizendo aqui é que se eu não tiver o pão, mas eu tiver a palavra, isso é suficiente, né? Eu não estou dizendo que a gente precisa passar fome em nome de Deus, mas se me vier faltar o alimento, eu não posso ficar tão desesperado se eu tiver a palavra. E a palavra não se vai. Se eu conheço a palavra, ela não se desfaz. Porque a palavra me sustenta. E qual que é a palavra do Senhor? Justamente a promessa que Ele não deixa nada faltar. Essa também faz parte da palavra do Senhor. Só que a gente geralmente, quando vem a escassez, a gente faz o quê? Blasfema, né? A gente despreza Deus. Isso me veio à mente porque você mencionou aí que parece que o pastor Tiago que Isso. interagiu aí, dizendo que as pessoas, em vez de pedir o pão nosso de cada dia, já começa pedindo a picanha de cada dia. Já Então, mira alto, né? Normalmente, e os próprios cristãos, as próprias pessoas que confessam a fé em Cristo, se preocupam mais com as circunstâncias da vida física do que com as circunstâncias da vida espiritual, que é o principal para a nossa existência. Obrigado. Muito bom. Eu vou aproveitar aqui a contribuição do nosso irmão Edgar e também acompanhar as contribuições que nós temos aqui no YouTube. Aproveitando para dar bom dia para o presbítero Ademir, para a Vitória, bom dia. O Gabriel contribui com a gente dizendo assim, ó: vejo como uma espécie de entrega. Quando peço para Deus suprir minhas necessidades diárias, estou confiando que somente Ele pode supri-las, e não a minha força ou a minha capacidade. E aí ele cita aqui Salmo 127, 1 e 2, que diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. A Gaia dá bom dia para a gente, a Marilza também. E o presbítero Norton vai citando aqui para nós também uma série de textos lá em Provérbios 30, 8 e 9. Diz assim, Norton, eu não vou ler ainda o seu texto, porque esse texto está no esboço aqui, então eu vou utilizar o seu comentário mais adiante. Mas ele diz, né, às vezes Deus nos ama tanto que não dá o que gostaríamos. E é difícil mesmo a gente compreender isso, né? Nós estamos chegando exatamente nesse trecho aí que nós vamos falar sobre esse texto que o presbítero Norton colocou aqui de Provérbios. Deixa eu só localizar aqui no meu esboço. Isso. Assim que a gente chegar ali, eu volto no comentário, mas extremamente pertinente o comentário do presbítero Norton, né? Então, a simplicidade que a gente busca, ela liberta o nosso coração, que a gente deve buscar, ela liberta o nosso coração e nos ensina a viver, então, também para abençoar a vida dos outros e não para viver simplesmente para que o meu luxo aumente, para que a minha qualidade de vida seja cada vez mais interessante para mim mesmo e para o meu próprio prazer.
Outro ensino também que nós temos aqui é o ensino da dependência diária. Porque o pedido não é simplesmente, Senhor, nos dá o pão de cada dia, mas aquele pão de cada dia que seja nos dado hoje. E amanhã eu voltarei a orar pelo meu pão de cada dia. E depois de amanhã de novo. E depois de amanhã novamente. E assim sucessivamente. Eu entendo que se eu dependo do Senhor, eu não dependo hoje. Mas eu dependo sempre. Eu dependo todos os dias. Ele não me dá só no dia da necessidade, mas Ele me dá em todos os dias. E no dia da abundância é o Senhor que continua me dando aquilo que eu preciso. O pão que eu tenho, ele vem da mão do Senhor. Então eu posso depender dele e devo depender dele diariamente. Isso não é uma proibição da gente se preparar para o futuro, mas uma lição que liberta a gente da ansiedade de querer prever o que vai ter no futuro. Às vezes a gente está tão preocupado com o que pode ser que a gente não consegue pedir pelo de hoje, ou pede pelo de hoje e já começa a antecipar. Mas amanhã pode ser que falte o pão. Mas também pode ser que tenha o pão e não tenha a margarina. Mas pode ser que tenha o pão e a margarina e não tenha o café. Né? Eu estou aqui usando esses termos, mas eu quero que você extrapole aí na sua mente para todas as coisas que podem vir a faltar. Ou até mesmo planos que a gente faz, e a gente tem medo de não dar certo, e a gente começa a pensar em todos os cenários possíveis para esse plano, e a gente começa a orar ao Senhor com base em ansiedade. Olha, Senhor, se acontecer tal coisa, o Senhor podia fazer isso, mas se acontecer tal coisa, o Senhor podia atender aquilo ali. E aí a gente começa a fazer orações e pedir coisas que nem são necessidades reais, porque são situações que nem vão acontecer. E a gente ora com base em ansiedade e não na vontade de Deus. Veja como é diferente, né? Então a gente precisa depender do Senhor diariamente. Diariamente. Porque Ele nos dá diariamente. Assim como Ele permitia que o povo tivesse o maná e todos os dias Ele alimentava o povo, o Senhor ainda hoje continua fazendo isso por nós. Dando a nós o pão de cada dia. Ele nos sustenta todos os dias com tudo que nós precisamos. Com saúde, com alimento espiritual, com alimento físico, com cuidado, com amor, com proteção. Enfim, com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ela se renova todas as manhãs. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Ou seja, todos os dias nós podemos contar com a provisão do Senhor. O Senhor não retém as coisas, né? E isso faz a gente olhar também que essa ansiedade às vezes é movida pelo egoísmo, pela necessidade do controle e o medo de sofrer alguma coisa. Como que eu vou sofrer aquilo? Então eu preciso controlar tudo para que eu não sofra. Porque a gente tem uma necessidade de conforto extremo. A gente quer que tudo que nós vamos fazer dê muito certo. A gente não aguenta a frustração. E às vezes a gente precisa justamente passar pela frustração para poder entender que Deus é que tem o controle sobre todas as coisas. E que o plano dele é que é bom e perfeito. E nisso a gente também, uma terceira lição aí, aprende a reconhecer que se Ele é o pão, Ele é quem nos dá o pão de cada dia, se nós devemos recorrer a Ele as nossas necessidades, é porque só Ele é a fonte de todo bem. Tiago 1,17 diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha o que diz esse texto, que tudo que vem, tudo que existe de bom, tudo que é perfeito vem da parte de Deus. E Ele não varia. O Senhor não fica mal-humorado. Que a gente precisa garantir o de hoje e o de amanhã com Ele, porque hoje Ele está num dia bom. Você conhece alguém que quando está num dia bom você pode pedir o que for, que Ele faz o que for para você, Ele te ajuda, mas o dia que Ele está meio virado, né, que dormiu com o pé para fora da coberta, você pode pedir para colocar uma agulha daqui para lá. Pronto, já virou uma confusão. Tem gente que fica nesse humor variado, né? Deus não. Se Ele nos ensina a pedir o pão de todos os dias, é porque Ele não varia. Se Ele deu hoje, amanhã Ele vai dar também. E se ele deu hoje e amanhã, se Ele deu ontem e hoje, né? Ontem, hoje e amanhã, Ele vai dar no outro dia também. Então nós podemos confiar nesse Deus. A gente não precisa ficar tão desesperado como a gente fica. Eu fico. Quando eu começo a ver que parece que vai faltar, que não vai ter aquilo que eu tinha pensado, que não vai acontecer do jeito que eu tinha pensado, eu começo a ficar agoniado e a gente até intensifica a nossa oração, fica até mais crente quando a coisa começa a ficar em escassez, porque parece que Deus não vai dar mais. Parece que secou a fonte de Deus. A Vitória fala uma coisa muito interessante para mim, né? Eu já ouvi ela falando isso para outras pessoas também, mas ela fala algo muito interessante, que ela fala assim, ó, às vezes a gente trata Deus como se ele tivesse um potinho. Esse é o potinho da bênção de Deus, né? Então uma bênção aqui para o seu Edgar, para a dona Clarice, uma bênção ali para o Fábio
e para Josi, uma benção ali para Luana. Peraí, que meu pote está ficando meio vazio. Vou esperar um pouquinho para administrar bem esse meu pote aqui antes que ele seque. Né? E não é verdade. Deus não regula as bênçãos, mas Ele dá com abundância e Ele faz isso com alegria. Ele doa com bondade. Ele é o que a gente necessita e dá aquilo que a gente necessita, né? Para pedir todos os dias, né? Exatamente. Então, ele nos abençoa e derrama sobre nós com abundância. Ele não está regulando bênçãos. O Senhor não vai acabar aquilo que Ele tem. Porque Ele não é só o armazém de todo bem, mas Ele é a fonte de todo bem. Consegue perceber qual que é a diferença disso? Pensa numa fonte de um rio. Uma fonte é um lugar que jorra água. Você já viu uma fonte parar de jorrar? Tem fontes que secam, né, que param. Mas ela jorra por muito tempo. O Senhor, mais do que a fonte das águas, Ele jorra por tanto tempo que Ele não para de jorrar. Ele é eterno. A fonte de bênçãos que o Senhor é, de todo bem, de toda boa dádiva, de todo dom perfeito, nunca vai secar. Então nós podemos sim pedir e confiar que Ele vai nos dar. Ele é essa fonte que não cessa. Então a gente não precisa ficar desesperado com o dia de amanhã, ou desesperado se o Senhor realmente vai ser fiel e vai dar, porque Ele vai. Ele não muda, não tem nele sombra de mudança ou variação. Quando eu oro pelo pão de cada dia ao Senhor, eu reconheço que nada vem do meu esforço, mas tudo vem das mãos de Deus. E se eu tenho alguma coisa, foi porque Ele me deu. Afinal, Ele é a fonte de todo bem. Ele não é um Deus mesquinho, mas é um Deus extremamente gracioso. E nós não precisamos convencê-lo de ser bondoso conosco, que é muitas vezes o que acontece quando a gente ouve a teologia da prosperidade. Não, dá 100 que Ele volta 1000. Como se Deus fosse um banco de ações, né? Ele vai multiplicar o seu dinheiro. Faz isso que Ele te dá de volta. E a gente sempre precisa fazer alguma coisa. Como se a gente precisasse convencer a Deus de que Ele deve nos ajudar. Não precisamos. O Senhor nos dá voluntariamente, abundantemente e graciosamente. E gratuitamente também, né? Isso também é importante nós entendermos que o Senhor nos dá com graça, mas também com gratuidade. Outra lição que nós podemos aprender é que orar pelo pão nosso de cada dia é confiar em Deus e na sua perfeita vontade e provisão para a realização dessa vontade. Olha só, isso já foi falado aqui, né? A dona Clarice falou lá no começo que eu falei que ia chegar nesse ponto, é justamente aqui. Que é um exercício de confiança. Confiança. Porque, pensa comigo, às vezes a gente até fala assim, não foi Deus que me deu, Deus tem sido bom, Deus tem me dado. Mas confiar nele para que Ele dê é um exercício de dizer assim, eu não preciso de ajudar Deus, né? Que é o que a dona Clarice falou. Às vezes a gente pede para Deus, mas quer dar a dica, quer dar o caminho, ensinar Ele como é que faz. Confiar é descansar que mesmo que eu não faça nada ou que esteja totalmente fora do meu alcance, eu não preciso controlar essa situação. O Senhor vai me dar. Então eu posso orar, Deus, me dá o pão de cada dia, porque eu confio que é o Senhor que me dá. Eu não só sei que o Senhor é a fonte, mas sei também que o Senhor é a fonte perfeita. E que Ele vai me dar não vai só concretizar a vontade, mas vai me dar todas as condições para que essa vontade se concretize. Ele vai favorecer todas as coisas à minha volta para que as minhas necessidades reais sejam supridas. Ele vai fazer com que todas as coisas ao meu redor concorram para o meu bem, porque Ele sabe que eu o amo e confio nele. E eu não posso confiar naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou. Eu preciso confiar naquilo que Deus é. Naquilo que Deus é. Aquilo que eu tenho se vai, perece. Aquilo que eu sou varia. Não é verdade? A gente varia. A gente muda com o tempo. Nós gostamos de uma coisa hoje, amanhã não gostamos mais. Quando eu era criança, eu odiava beterraba até a morte. Não podia comer frango cozido, então passava até mal. Hoje em dia, como? Acho uma delícia, amo beterraba. Até isso a gente muda. Tem coisas que a gente faz numa época da nossa vida que hoje a gente olha e fala, não acredito que eu fazia isso. Que a gente muda. O Senhor não. Ele não varia. Nós podemos confiar no Deus imutável e perfeito. Nós não podemos viver na confiança daquilo que nós temos e somos. E é engraçado porque tem gente que vive na confiança de Deus quando tem pouco. Mas não porque confia em Deus, mas é porque Deus é tudo que tem.
Ele confia naquilo que ele tem. Então tudo que eu tenho agora é Deus, porque eu sou pobre, eu não tenho nada mesmo, só tenho Deus, então eu confio em Deus. Aí Deus começa a dar. Aí ele começa a ter prosperidade, aí ele começa a ter, aí tem um negócio aqui, tem um negócio ali, começa a conquistar. Aí ele continua no mesmo padrão, porque o coração dele, ele tinha Deus. Agora ele tem Deus e mais um monte de bens, mais um monte de luxos, mais um monte de coisas, reconhecimentos, pessoas que o agradam, pessoas que o elogiam, e ele continua se apoiando naquilo que ele tem. Às vezes a gente pode estar até buscando a Deus, mas só porque a gente acha que a gente não tem. E aí a única coisa que a gente tem é Deus. Só que nós precisamos mudar a perspectiva. Não somos nós que temos a Deus, é Deus que nos tem. Nós é que somos dele. Então nós confiamos em Deus não porque ele é a única coisa que a gente tem, mas é porque ele é tudo que nós precisamos. Porque nós somos dele. Nós não detemos o Senhor, é o Senhor que nos tem. A relação está invertida quando nós pensamos que nós temos a Deus. E às vezes a gente trata Deus como uma propriedade, como mais um bem na nossa carteira, na nossa conta bancária, como um móvel que faz parte da nossa casa, da casa do nosso coração. Deus está lá, compondo um cômodo. Mas se eu tiver outros cômodos, pode ser que de vez em quando eu me deleite em um outro, e aí quando eu preciso eu converso com Deus. Agora, quando é Deus que me tem todo o meu coração, quando eu pertenço por completo ao Senhor, não importa os bens que estão à minha volta, eu continuo baseando a minha vida naquilo que o Senhor é e naquilo que Ele é para mim, naquilo que eu sou nele e não naquilo que Ele me dá. Então Ele pode levar tudo, ou Ele pode me dar tudo, eu continuo sendo dele e somente dele. E é muito interessante, o pastor Tiago fala isso lá no guia de estudo dele, eu achei sensacional, porque realmente é um desafio. É muito difícil nós vermos alguém que ora ao Senhor e diz assim: Senhor, o Senhor é tudo para mim, e então eu confio no Senhor, e eu não preciso de mais nada. Ou eu quero viver essa simplicidade. Geralmente a gente ora: Deus, me abençoa para que eu possa conseguir aquilo ali, me abençoa para que eu possa conquistar aquilo mais, Deus, me ajuda para poder comprar aquela coisa aqui, para que eu possa ter aquela vida melhor assim. E aí eu vou no texto, que vai nos ensinar mais uma lição, em paralelo com a lição aqui da oração do Pai Nosso, tem o texto que o presbítero Norton citou lá, que é Provérbios 30, capítulo 30, versículos 8 e 9. Vou até ler lá no comentário dele, que diz assim: afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, eu não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Olha só que interessante. Esse texto fala: você teria coragem de orar e falar: Deus, não me faz rico não. Não quero ser rico não. Geralmente a gente pede para ter mais. E o mundo que está à nossa volta diz para a gente: seja rico. Seja rico. Tenha mais. Você precisa de mais. Não, invista naquilo ali, que agora está no momento certo para você comprar ação de tal empresa. Não, agora são as criptomoedas. É isso que você tem que fazer. Você vai mudar a sua vida. Autonomia financeira, autoridade financeira, sei lá qual é o termo que eles usam, né? Você precisa dar uma guinada na sua vida. É sempre um apelo para que você tenha mais, para que você enriqueça. É errado enriquecer? Licitamente, não. Se é a vontade do Senhor, não é errado. Mas esse texto, ele fala algo maior do que isso. É ter coragem de orar: Senhor, eu não quero nem ser pobre nem ser rico, eu quero ter o suficiente. Eu quero ter exatamente aquilo, a medida daquilo que o Senhor deseja me dar. Para que eu não seja rico demais e negue o Senhor e diga: quem é o Senhor? Não preciso. Eu sou o Senhor da minha vida. Olha quantas coisas eu tenho. Mas também que eu não seja pobre, precise roubar e envergonhe o nome de Deus. Eu quero só o suficiente. Essa é uma oração de muita maturidade. Porque a gente quer mais, a gente quer conforto. A gente olha aquelas coisas que são boas e que a gente fala: precisa de dinheiro para isso. Para poder desfrutar dessa viagem, para ter o conforto dessa casa, para poder comer nesse lugar, precisa de dinheiro, então eu quero mais. E a gente traz Deus e fala: Deus, me dá mais. Daí a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito para ter mais. Só porque a gente quer suprir o nosso luxo. E Provérbios nos convida a uma lição de contentamento.
A figura do pão aqui na oração do Pai Nosso, ela não é por acaso, mas ela é um sinal da necessidade mais básica que nós temos. Que volta na lição da simplicidade, mas também do contentamento. Deus, eu só preciso do pão. Eu não preciso da geleia importada, do café gourmet. Se o Senhor me der, amém. Mas se o Senhor não me der, eu só preciso do pão de cada dia, o mais simples, o mais básico. E eu vou ficar muito feliz com isso, contente, em contentamento diante do Senhor. Porque eu reconheço que eu não preciso de mais. Você consegue orar falando, Deus, eu não quero ser rico, nem pobre. Só quero o suficiente. E andar feliz com o Senhor, contente no Senhor por causa disso. É realmente um desafio muito grande essa lição. Nós temos mais alguns comentários aqui. A Carla falou assim, ó, Deus nos ensina isso desde quando o povo estava no deserto, não podia guardar o maná, é verdade. Aí ela falou que eu fui mais rápido, né? Ela escreveu aqui, eu falei exatamente do maná. Mas é exatamente isso. A lição do maná é a lição de dependência diária do Senhor, né? Achamos que somos merecedores só de coisas boas. O famoso alecrim dourado, né? A Carla brincou aqui. A Vitória concordou aqui, disse que Deus não é econômico, porque nele nada falta. A irmã Marilza diz, muitos de nós só se preocupam em ter coisas e não se preocupam em ser. E é verdade, nós somos convidados a ser no Senhor, não a só ter do Senhor, né? Sugar do Senhor, mas ser no Senhor, que é muito mais do que ter coisas da parte dele. A verdade, irmãos, é que o grande motivo pelo qual nós queremos a nossa mesa cheia é porque nós não conseguimos, às vezes, encarar a nossa alma vazia. E o motivo pelo qual nós desejamos mais e mais é justamente porque a gente não consegue lidar com o coração fútil que a gente acaba cultivando. Então, esse é um jeito de nós suprirmos o quanto o nosso coração é raso, o quanto as coisas dentro de nós são rasas, a falta de profundidade no Senhor, e a gente precisa de mais. Uma comida diferente para poder me dar uma alegria hoje, uma roupa mais bonita para poder me dar uma sensação de pertencimento, de que eu sou bom, amado, aceito, uma foto bonita e bem curtida num celular de última geração, para que eu possa provar o meu valor. A nossa alma às vezes está desesperada por coisas que só o Senhor pode nos dar. Desde o Éden, o diabo faz isso, Satanás faz isso. Ele promete coisas que só o Senhor pode nos dar e que, na verdade, Ele já nos deu. E Ele nos faz querer procurar isso, né? Eu aprendi essa lição ali com a narrativa de Gênesis e para mim foi muito preciosa, porque realmente isso... Quer reconhecer um pecado? Veja o que ele está te oferecendo. Justamente aquilo que o Senhor já deu. E aí canalize a vontade de pecar para a vontade de buscar o Senhor, porque no Senhor você vai encontrar isso em mais completude. Olha o que acontece lá, fazendo um parênteses aqui, né? O que acontece lá no Éden. O que a serpente fala? Se vocês provarem desse fruto, se vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Mas como que Deus criou o homem? A sua imagem e a sua semelhança. A serpente oferece algo que já havia sido dado. O pecado sempre nos oferece algo que o Senhor já nos deu. Mas Ele quer nos dizer que o Senhor não deu e que Ele vai dar melhor. Mas Ele destrói o nosso coração. Então, se é por aceitação que você busca, por isso que você quer muitos bens, lembre-se que você foi aceito no Senhor, adotado como filho em Cristo Jesus. O próprio Deus, o dono do universo, aceitou você. Débil, insuficiente, mas em Cristo te fez suficiente e aceitável, justificou as nossas vidas, né? Se é reconhecimento, lembre que no Senhor nós temos todo o reconhecimento que precisamos, porque os olhos dele não piscam. Ele nos vê o tempo todo. Não tem ninguém que veja melhor o nosso trabalho, o nosso esforço do que o próprio Deus. Então pare de buscar o reconhecimento daqueles que te veem um pouquinho, de vez em quando, que cochilam, que podem perder algum movimento seu e às vezes dar um elogio vazio só para te agradar. O pecado vai nos oferecer coisas que o Senhor já nos dá, mas vai oferecer com condições muito terríveis, e o Senhor nos dá graciosamente em Cristo Jesus. Mais uma lição que nós temos, já a nossa sexta lição aí, quase caminhando para o nosso final, não, já caminhando para o nosso último ponto, é que esse trecho da oração que Jesus nos ensinou, do pão nosso de cada dia dá-nos hoje, também é um chamado à generosidade.
Generosidade. Por quê? Você já observou que quem que está orando aqui é um indivíduo, é uma oração individual. É uma oração que eu faço. Não é uma oração, ela pode ser orada em conjunto pela igreja, mas é uma oração de um indivíduo. O Senhor nos ensina a orar individualmente, mas ela é uma oração que ela não visa só o indivíduo. Embora eu diga o pão de cada dia dá hoje, mas eu não digo o pão meu de cada dia me dá hoje, dá a mim. Eu digo o pão nosso de cada dia dá a nós todos hoje, que nos seja dado hoje. A oração verdadeira, sincera, de um coração transformado e que visa a vontade de Deus, ela é uma oração generosa. Quando eu peço o pão e o suprimento do Senhor diário, eu viso toda a comunidade de fé. E eu consigo perceber também que se esse pão é dado a mim individualmente, ele não é para mim, ele é para nós. Mesmo que eu peça ele para mim, na quantidade que ele me é dado, ele é suficiente para o nós. Mas também quando eu oro, Senhor, supre a minha necessidade, mas supre lá na casa do Nicolas, na casa da Edivane, na casa do pastor Patrick, do pastor Tiago, da irmã Lucilene, supre na casa de cada um que está aqui. Senhor, se faltar na casa deles, que o Senhor me dê em abundância para que eu possa compartilhar com eles com generosidade. Que o Senhor me dê cada vez mais, para que eu possa compartilhar cada vez mais e não ter mais cada vez para mim, não reter mais, mas distribuir mais. Que o Senhor multiplique os bens das nossas casas, não para que a gente possa esbanjar e jogar comida fora, mas para que a gente possa compartilhar com aquele que não tem. Não para que eu veja os alimentos se estragarem na minha geladeira, perderem a validade dentro do meu armário, mas para que eu possa compartilhar mais com aqueles que não têm. Que o pão seja nosso, porque o Senhor dá ao seu povo, Ele derrama ao seu povo para que Ele possa distribuir, abençoar. O pedido não pode ser egoísta, a nossa oração não pode ser egoísta, que visa só o nosso próprio bem. Olha, garantindo o meu, cada um que lute pelo seu e que se vire. Às vezes nós oramos assim. A gente não fala isso, a gente não pensa isso na superfície, mas lá dentro está arraigada a ideia de que eu preciso pensar naquilo que é meu. Eu preciso alimentar a boca dos meus passarinhos aqui. Se o outro está passando necessidade é porque ele não trabalhou o suficiente, o problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas não é isso que a palavra nos ensina. Ela diz: o pão nosso nos seja dado hoje. Eu dependo diariamente do Senhor para que diariamente eu possa ajudar ao outro. Não é de vez em quando, não é quando eu estou com vontade e nem quando sobrou. Mas é que diariamente eu recebo do Senhor para diariamente abençoar a vida do outro, né? Não estou falando que você tem que sair todo dia e distribuir. Meu Deus, hoje está acabando o dia, não dei um pacote de macarrão, vamos ver que vizinho está precisando, né? O que eu quero dizer é que a nossa disposição precisa ser diária de doação. O nosso coração precisa ser diariamente moldado pelo Senhor para que nós tenhamos essa generosidade. Não pode ser um surto, porque eu vi um morador de rua, aquilo me incomodou. Ai, meu Deus, hoje eu preciso ajudar. Nossa, eu vi aquilo me doeu. Doa, que doa mesmo. Nós precisamos nos compadecer. Mas que não seja o único momento que a gente se compadece. Eu tenho que lembrar do outro que está necessitado quando eu estou bem quentinho, deitado na minha cama, assistindo minha televisão e tomando meu chocolate quente. O meu coração precisa ser generoso quando a situação ao meu redor não me mostra as necessidades. Mas porque eu não penso só em mim e vivo de forma egoísta, eu continuo me preocupando com o outro, mesmo quando eu estou cercado de conforto e de sossego. Então a gente não precisa... É muito triste, isso também é um mau hábito da igreja brasileira, principalmente em relação a missões. Eu lembro de ouvir vários missionários testemunharem que às vezes eles faziam informes missionários, já vi isso é muito triste. Triste pelo missionário, mas triste também pela igreja, que colocavam fotos apelativas, principalmente foto com criança. Colocou uma foto com uma criança, com cara de dó, um pouco ranhenta, e suja, a igreja doa mais. Então era essa que ele colocava no informe. Quando ele ia nas igrejas, nas conferências, colocava aquela foto mais trágica, porque isso comove o coração das pessoas. Porque isso mostra quanto a gente é egoísta, a gente só se comove quando a gente vê a dor do outro. Porque a gente só se importa com a gente. Na verdade, o que a gente quer é parar de sentir aquele incômodo de consciência. A gente não está preocupado com o outro. A nossa vontade não é matar a fome do outro, ajudar o outro, mas é só aliviar a nossa consciência que viu uma imagem muito forte. Então eu preciso dar alguma coisa, fazer alguma coisa naquele momento. Mas na hora que eu volto para casa e ligo a minha Netflix, que o mundo caia. Para mim está tudo bem.
E nós somos convidados à generosidade, a dividir o pão. João Calvino, reformador, diz que o grande motivo pelo qual Deus nos faz prosperar é para que nós tenhamos o suficiente para abençoar aqueles que têm menos. João 3,16 nos mostra que o nosso Pai, o nosso Deus, é um Deus doador, porque ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E ele não deu qualquer coisa, ele deu o seu próprio Filho, o melhor que ele tinha para nos oferecer. Ele já nos deu o melhor e continua nos dando todos os dias ainda mais, além daquilo que ele já nos deu. E nós às vezes queremos pedir ainda mais, para além da nossa necessidade, e para reter e não distribuir. Nós somos convidados a dar, assim como o Pai também deu o seu Filho, a dar generosamente, voluntariamente e amorosamente aos necessitados. O Senhor nem está pedindo que a gente entregue os nossos filhos para os necessitados. Ele está pedindo para a gente compartilhar o pão de cada dia. Algo tão simples, né, que a gente pode compartilhar. Vou ler aqui mais alguns comentários que surgiram. Não. É isso mesmo, tem mais um aqui do Presbítero Norton. Eclesiastes diz que o poder de desfrutar também é dom de Deus. Nada adianta ter muito ou pouco se Deus não permite desfrutar. Interessante, verdade. Até o jeito de desfrutar, né, a forma como a gente desfruta dos nossos bens também vem do Senhor. Tudo vem do Senhor, tudo que é bom vem da parte de Deus. Que nós sejamos então desafiados pela essa palavra nessa manhã, a orarmos pelo pão nosso de cada dia, a lembrarmos de ser generosos, ao lembrarmos de que o Senhor nos dá o suficiente, nós podemos viver contentes com aquilo que temos, que a gente não precisa ser aquelas pessoas que buscam mais e mais e mais e mais, e a casa está cheia e a gente quer mais. Que a gente possa, ao orar pelo pão nosso de cada dia, confiar em Deus e na sua perfeita vontade, que nós possamos reconhecer que Ele é a fonte de todo o bem, que nós possamos depender dEle diariamente, com moderação e simplicidade. Que Deus nos abençoe, que Deus guarde as nossas vidas e continue ministrando no nosso coração ao longo desse dia, nessa palavra, ao longo dessa semana, e que nós todos os dias possamos nos alimentar dEle, o pão da vida, a palavra dEle, né, que é suficiente, mais do que todo o pão material. E lembrando que hoje à noite nós temos o culto às 19 horas aqui na igreja e que também é transmitido para aqueles que estarão em casa também por esse canal. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero convidar você a orar mais uma vez comigo. Vou pedir para a gente ficar de pé. Vamos ficar de pé e nós orarmos encerrando a nossa escola bíblica. Antes para a gente fechar aqui, o presbítero Norton ainda falou assim, creio que a chave é a gratidão. Quem é grato se vê abençoado e divide com os demais. O ingrato se vê injustiçado, por isso nunca vê motivos para dividir. É verdade, é verdade. Deus, nós, diante da Tua palavra, agradecemos, Deus, pelo alimento farto que o Senhor nos dá nessa manhã, alimento espiritual. Mas também te louvamos pelo pão de cada dia que o Senhor tem nos dado, o pão que o Senhor tem colocado na nossa mesa, os bens materiais que o Senhor tem nos suprido. Pai, nós não queremos ter o coração fútil que leva ao Senhor os nossos desejos, mas nós queremos levar ao Senhor as nossas necessidades. E Pai, obrigado porque embora às vezes o nosso coração é fútil e a gente tem até mais do que precisa, o Senhor tem nos dado mais do que nós precisamos. E o Senhor não precisa fazer isso, mas o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor tem dado com qualidade, dado com abundância, dado com quantidade que transborda sobre nós. Então nos ensina a sermos mais generosos, a compartilharmos mais e a dependermos unicamente do Senhor. Pai, que a gente não confie na força do nosso braço, nem no que a gente é e nem no que a gente pode fazer ou ter, mas que nós possamos derramar as nossas vidas nas Tuas mãos e confiar no Senhor, descansando que o Senhor é quem nos dá tudo o que nós precisamos. Pai, tem misericórdia de nós quando nós somos egoístas, quando nós somos ansiosos, porque queremos controlar, ter certeza de que vai ser do nosso jeito, no nosso tempo, mas que o nosso coração possa descansar na verdade que o Senhor é que nos supre, pois Tu és a fonte de todo o bem, ó Deus. Muito obrigado por isso. Supre a Tua igreja, Pai querido, com o pão de cada dia. Supre a Tua igreja também com a presença do Senhor diariamente, com abundância, que a mesa seja farta da presença do Senhor antes de ser farta do pão. Que as casas, os lares, os corações sejam fartos da Tua palavra, da Tua vontade, do relacionamento com Jesus, antes mesmo de nós estarmos tão ansiosos pelo pão. Pai querido, obrigado porque o Senhor não tem deixado faltar, mas tem alguém que passa necessidade, que passa algum tipo de
carência mesmo material, espiritual, que o Senhor possa suprir através das nossas vidas, nos usando como instrumentos de generosidade, mas também pela ação extraordinária do Teu Santo Espírito. Ó Pai querido, cuida de nós, cuida do nosso coração, que nós não sejamos enganados pelo pecado, pelas mentiras de Satanás, que nos iludem, mas que tudo que nós precisamos nós possamos encontrar em Ti, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe o nosso dia, nos leve para casa em segurança, em paz, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, nos vemos logo mais à noite.